Boa noite, meus irmãos. Vou tentar novamente. Boa noite, meus irmãos. Ok. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bem, quando a gente já chega praticamente na metade de um acampamento, de um retiro, a gente tem que começar a ter uns truques aí, certo? Então, se você começar a embaralhar sua vista, porque você passou o dia no sol, na gincana, correndo, você dá levantadinha, né? Tem uns que pode dar um tapa no rosto assim, se acordar, alguma técnica que você possa desenvolver, certo? Para a gente poder chegar até o nosso final. Bem, nós estamos caminhando, amados, como vocês sabem, na história, no livro de Jó. Nós já passamos pelo primeiro e segundo capítulos e Jó está agora, como nós já explicamos, sozinho, restando-lhe apenas 4 dos seus funcionários, alguns amigos que chegam para tentar consolá-lo / confrontá-lo, certo? E uma mulher que o conselho abençoado que ela dá é que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Então, a coisa não está boa, a coisa não está fácil para o lado de Jó. E Jó se transformou, meus irmãos, certamente em um modelo. Alô? Ok. Jó se transformou em um modelo, irmãos, perfeito de como lidar com as fases que você passa durante um sofrimento. Como lidar com as situações que acontecem com você durante um sofrimento. E apesar do capítulo 1 e o capítulo 2 terminarem afirmando que Jó não pecou em nada do que ele falou, que Jó não pecou com seus lábios, o capítulo 3, até quase o final, irmãos, até lá bem no final, quando Deus assume a palavra, a gente tem que reconhecer que Jó teve momentos muito pesados, bem escuros. O que é bom, meus irmãos, porque ninguém consegue realmente se identificar com um super-homem, né? Porque se as balas batem e voltam nele, se o soco não lhe faz nada e a faca não entra, você diz, esse cara não tem nada para eu identificar-me com ele, não é isso? É óbvio que o Senhor Jesus não está nessa mesma categoria, nessa mesma comparação, porque ele fez o que fez e é quem é, porque ele era homem, é homem, e passou pelas provas que passou, tirando 10 com total honra. Mas Jó, então, vai se apresentar como esse modelo, irmãos, esse herói na fé, se você quiser. Porém, no capítulo 3, a gente já começa a ver a humanidade de Jó. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Que uma vida piedosa, ela vai mostrar o como ela sucumbe diante da prova. Ela vai mostrar o quanto ela sente o peso da prova. E como os seus conflitos começam a aparecer. E como ela começa a questionar aquilo que está acontecendo consigo. Porque, como eu disse, ela é de carne e osso. Ela não é um robô. Essa pessoa não é desprovida de emoções. É interessante isso, meus irmãos, porque enquanto ao mesmo tempo a prova não pode nos derrubar completamente, isso não significa que a gente não vai ser afetado por ela. O próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo sobre isso no episódio de Lázaro, episódio no qual, inclusive, ele sabia como iria terminar, ele sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro, e ainda assim nós temos lá aquele versículo que todos nós conhecemos, onde Jesus chora. E é claro que ele não estava chorando necessariamente a perda de Lázaro, que, como eu disse, ele sabia o que ele ia fazer dali a instante, que ele iria ressuscitar a Lázaro. Jesus chora ali, meus irmãos, porque ele está cercado dos efeitos de algo que Deus não desejou para nós, que é a morte. Ele viu o sofrimento das suas amigas, né? Maria e Marta. Viu o sofrimento das outras pessoas que choravam a morte de Lázaro. Então, diante disso, o Senhor tem esse sentimento, mostrando, irmãos, que isso é parte da nossa experiência humana. A dor, a tristeza, ela faz parte. O que eu tenho argumentado é que isso não pode nos definir. Isso não pode ser o lugar onde nós vamos ficar. No capítulo 3, então, Jó começa a falar, certo? É só depois que a gente vai ver as interações com os seus amigos. Agora é a opinião dele. Ele não está respondendo aos seus amigos. Ele não está dando uma resposta às acusações dos seus amigos. Aqui não. Aqui é o coração dele. Aqui é ele desabafando
de como ele está se sentindo debaixo, né, da avalanche que passou pela vida dele, certo? Do bitrem que atropelou a vida dele. E ele, como um ser humano normal, ele tem duas reações que eu quero destacar aqui. Ele tem uma reação a respeito do seu presente, apesar que ele lembra também do passado, mas ele também vai ter uma reação diante do futuro. Porque eu tenho certeza que você já esteve em um momento que a gente chamaria de olho do furacão, onde nada faz sentido, onde você não encontra soluções, onde você não sabe o que fazer, você não sabe o que vai ser o próximo passo, certo? Você está até orando, mas parece que o céu é de bronze, né? Nada, a oração não passa, e aí você começa a meio que girar fora de controle, como um avião, uma espiral de cauda, sem absolutamente no controle daquilo que está acontecendo. Então Jó começa. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento, e a noite que se disse nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite de densas trevas, não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Então, Jó está, de uma maneira extremamente poética, digamos assim, dramática, dizendo: eu preferia não ter nascido. Diante daquilo que eu estou vivendo, eu preferia nem existir. E essa perspectiva, meus irmãos, de Jó, mostra como que a gente esquece do que Deus já fez na nossa vida quando a gente está passando pela prova. A gente começa a ficar inconformado com a nossa história e a gente é seletivo. É como se a gente pegasse e fizesse uma parada dos piores momentos da nossa vida. Em vez de fazer uma seleção dos melhores momentos, a gente faz só dos piores momentos. Alguém sentasse conosco e falasse assim: como é que foi a sua vida? Ah, foi muito difícil. Foi tudo ruim. Não que tenha sido assim, mas eu estou enxergando por causa daquilo que eu estou passando naquele momento. Então anote aí, se você estiver fazendo, qual é o nosso primeiro ponto de hoje, que a gente vai até o versículo 19. Uma vida piedosa é provada pela inconformidade com a sua vida. Em não aceitar aquilo que Deus tem colocado para si. De não aceitar aquilo que Deus planejou para ele. De dizer: Deus, eu não assinei permitindo nada disso. Esse não foi o contrato que eu tinha com o Senhor. Me disseram lá, quando eu me converti, que o Senhor tinha um plano maravilhoso para a minha vida. É esse o plano que o Senhor tem para a minha vida? É esse o que você tem planejado para mim? Porque ele continua: por que não morri ao nascer, verso 11, e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem ruínas, com governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não se sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Toda perspectiva, meus irmãos, positiva sobre a sua história, para Jó, desaparece. Ele não consegue enxergar que Deus o abençoou, porque não foi exatamente assim que o nosso texto começou? Será que Jó tinha essa perspectiva? Será que Jó, meus irmãos, faria esta oração do capítulo 3, lá no começo do capítulo 1? Está tudo tão bom, olha quanta coisa eu tenho, 10 filhos. Ah, queria que amaldiçoar o dia que eu nasci. Ele não faria. A perspectiva dele é distorcida. E ele não enxerga o que Deus já fez na vida dele por causa daquele momento que ele está passando. E esse é um momento especial e perfeito para nós pararmos, irmãos, e avaliarmos se nós não temos essa mesma atitude quando o Senhor sai do nosso roteiro. Certo? Um dos problemas, irmãos, da nossa mente, do nosso imaginário, é que a gente às vezes é alimentado por ilusões. Por exemplo, romântico.
ilusões românticas, histórias de contos de fadas, onde tudo vai acontecer desta ou daquela maneira. Rapazes que esperam encontrar a sua princesa, moças que esperam o seu príncipe encantado, alguém que espera que outro ser humano resgate a sua vida, dê significado à sua vida. E aí, de repente, isso acontece, pelo menos na ilusão que a gente cria na nossa cabeça, né? Mas, passado o tempo, aquele casamento, aquele relacionamento, não está igual ao conto de fadas mais. Porque já parou para pensar, meus irmãos? Não tem Branca de Neve 2. Não é verdade? Não tem Cinderela 2. Só tem até ali. E viveram felizes para sempre. Aí saem rumo ao pôr do sol no cavalo, mas a gente tem que acreditar no que está escrito lá, que foi feliz para sempre, porque não tem a continuação, não tem o depois. Só vai até ali, porque senão desfaz a ilusão. Aí, geralmente, essas pessoas que viveram ou apostaram numa ilusão, começam agora a depositar suas fichas em quem? Nos filhos. Certo? Agora vai vir a minha felicidade. Agora vai ser do jeito que eu queria. E às vezes também não é. E você continua mudando de uma aposta para outra. Alguns apostam na sua carreira. E assim vai. O ponto, meus irmãos, é que quando nós criamos uma ilusão para a nossa vida, e vem aquilo que eu não tinha planejado para essa ilusão, para esse plano que eu tinha feito para a minha vida, eu começo a cair nesse espiral que Jó está aqui vivendo, aonde eu não gosto mais de nada e eu esqueço aquilo que Deus de fato fez na minha vida. Eu esqueço a minha história com o Senhor, quantos livramentos, quantas bênçãos e aquilo que Ele realmente me abençoa. Porque uma coisa que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que as bênçãos de Deus para a nossa vida, elas não são segundo o meu querer, a minha vontade e o meu roteiro. Eu me lembro quando eu era mais novo, é óbvio, como alguns hoje ainda estão nessa idade, eu tinha assim, um pensamento, né? Eu e meu primo gostávamos muito de conversar. Nossa, em 2030, no ano 2000, eu vou ter 30 anos e tal. E a gente ficava pensando, o que eu vou estar fazendo? E a gente ficava projetando, né? Uma coisa que eu projetei quando eu era criança e não está aqui é a minha Ferrari. Alguma coisa saiu do caminho na história. Porque eu jurava, quando eu tinha 10 anos, que com 30 eu ia ter a Ferrari. Ao mais perto que eu cheguei disso é só no meu sobrenome mesmo, Ferreira, mano. Não tem Ferrari nenhum. Porque os sonhos de criança, mas era uma criança, pelo menos, né? Você pode sonhar o que você quiser, porque nem isso que você pergunta para as criancinhas, o que vai ser quando crescer? Quase todo menino vai dar para ser jogador de futebol. Aí tem o pessoal que vai ser astronauta também, né? As meninas, às vezes, alimentadas por revistas e reportagens, aí você é modelo. E 99% dos casos não se conclui e não acontece como a criança sonhou, como ela planejou. Mas se os anos vão passando e as coisas não vão segundo o meu roteiro que eu fiz, eu corro sério risco, meus irmãos, de ser inconformado com a minha vida. Agora, deixa eu fazer uma comparação aqui, meus irmãos. E eu não vou passar pano para Jó, não. Esse questionamento dele, para mim, é errado, mas para mim também é muito pedagógico, porque me ensina. Mas quantas vezes nós somos inconformados com a vida e a gente não está nem perto desse quadro? Nem perto. Alguém aí, por exemplo, passou o dia raspando suas feridas com um caco de louça? Alguém está enlutado pelos seus 10 filhos? Ou todos os seus bens que você perdeu? Então, essa inconformidade que nós temos com a nossa vida, meus irmãos, ela é um questionamento do plano e da soberania de Deus para nós. E interessante, irmãos, que às vezes nós somos assim pelas coisas mais banais. Quem é muito branco queria ser mais moreno, quem é muito moreno queria ser mais branco, quem tem cabelo queria não ter, quem tem, e assim vai. Quem é gordo queria ser magro, quem é magro queria ser gordo, quem tem 1,70 m queria ter 2 metros, aquele que tem 2 metros vive com problema na coluna, queria ser mais baixo. E a gente pergunta de maneira até beirando a infantilidade, muito longe do que Jó está fazendo aqui, por que, Senhor? Claro, a gente não vai chegar ao ponto de dizer por que eu nasci, mas por que eu nasci assim? Por que eu nasci dessa maneira?
Eu estava lendo uma história recentemente de uma jovem que questionou durante um tempo da sua vida por que seus pais não a queriam. Ela foi colocada nos Estados Unidos no sistema, como a gente fala, né? Lá existem casas onde você não exatamente adota as crianças, você cuida das crianças até a idade de 18 anos, certo? São lares adotivos, mas não há adoção por parte dos pais, de verdade. E ela foi criada nesse lar adotivo, mas eventualmente uma família a adotou, e ela foi para essa família. E lá, meus irmãos, ela conheceu a Cristo. E lá ela teve uma ótima educação, teve amor e cuidado de pai e de mãe. Mas, no fundo, ela sempre questionava: por que meu pai e minha mãe não me quiseram? Porque eles me entregaram recém-nascido para o sistema, para o governo. E aí o tempo passou. E aí, quando ela tinha idade, ela foi atrás dos seus pais biológicos. Aí ela descobriu que seu pai estava preso. Foi preso pouco depois dela ter nascido. A sua mãe já tinha morrido de overdose. E aí ela começou a perceber o quão ingrata ela era, mas não com seus pais adotivos, mas com o Senhor. Porque a sua mãe foi retirada da fila, da sala de espera de uma clínica de aborto por um panfleto que tinham dado para ela. Lá nos Estados Unidos, às vezes, tem essas clínicas, né, dessa agência do inferno chamado Planned Parenthood, que é uma franquia abortista nos Estados Unidos. É uma franquia do inferno. E os cristãos muitas vezes ficam na porta, tentando convencer as moças que não sigam adiante. Ela recebeu um panfleto, ela entrou, fez o cadastro, com aquele pedaço de papel amassando na sua mão, sentou, e ela leu sobre o amor de Jesus, e como Jesus amava o seu filho que estava no ventre, no caso filha, e ela saiu e não fez o aborto. E ela parou para pensar, meus irmãos, como, ao descobrir toda essa história, que ela descobriu a partir da sua família biológica depois, porque contaram para ela, quando ela descobriu toda essa história, ela ficou pensando assim: como meu coração pode ser ingrato e inconformado com a vida que Deus me deu? Deus me salvou da morte certa, do fórceps, né, que é assim que eles tiram os fetos de dentro das mulheres, ou da injeção salina, da injeção de ácido, métodos cruéis que usam para matar as crianças no ventre. Deus a salvou dali. Deus a fez passar por um lar temporário, onde ela foi bem cuidada, depois um lar definitivo, onde ela foi adotada e cuidada toda a sua vida até a idade adulta, ter educação, tudo. Mas ela se pegou em quê? Naquele detalhe, porque os seus pais haviam a colocado para adoção e ela não se conformava com isso. Meu ponto nisso tudo, meus irmãos, é que, de novo, muito diferente da vida de Jó, nós temos às vezes essa lente seletiva onde nós pegamos algo em nós ou em nossa história e temos essa atitude de inconformidade. Por que Deus fez dessa maneira? Por que isso aconteceu comigo? Porque, no caso de Jó, fala: se eu tivesse morrido, eu estava em paz. Mas, na verdade, meus irmãos, que Deus tem, sim, um propósito, uma história escrita para cada um de nós. A maioria de nós não vai ter um grande nome, a posteridade mal vai lembrar de nós, ok, nenhum problema com isso. Mas mesmo no nosso anonimato, nós somos conhecidos e sabemos quem são as pessoas ao nosso redor, e Deus tem um plano. E essa é a razão, por exemplo, porque você está aqui hoje à noite. Porque Deus queria que você estivesse aqui para ouvir essa palavra, e como na vida de Jó isso pode ser refletido para nós também. Então, Jó, meus irmãos, em primeiro lugar, tem a sua vida piedosa aprovada por esse rasante, essa baixa que ele tem em não se conformar com a sua vida, com a sua história. Isso fica para nós a enorme lição de que, não estando nem de perto com a situação em que Jó está passando, qual tem sido a minha atitude para aquilo que Deus já fez ou permitiu acontecer no meu passado? Talvez algumas coisas que, inclusive, trazem consequências até hoje. No aniversário meu de 40 anos, eu me lembro até hoje,
a igreja fez uma festa bonita lá e eu me lembro que a irmã perguntou para mim se eu gostaria de voltar atrás e fazer alguma coisa diferente. Eu respondi, olha, eu não sei como é que viagem no tempo funciona, então vai que eu mudo alguma coisa, eu volto e nenhum de vocês está aqui, e aí eu altero tudo, né? Como alguns filmes mostram. É claro que viagem no tempo não funciona. Mas sabe o que eu percebo, meus irmãos? Nosso Deus, de uma maneira incrível, usa os nossos piores momentos para a sua glória. E há muitos deles dos quais eu não me orgulho, mas não me orgulho mesmo. São momentos, né, que de fato eu me envergonho. Mas Deus, assim como fez com José no Egito, a gente sabe disso, tomou desses piores momentos e transformou o mal em bem. Que inclusive é o que ele vai fazer na vida deste homem. Então ele está aqui, né, está no comecinho do primeiro tempo e está se reclamando com Deus e inconformado, porque ele ainda não sabe o que vai acontecer. Mas fica para nós esta lição. Deus sabe. E Deus sabe como vai usar o olho do furacão, a avalanche que passa por cima da gente, para que a gente possa ser conformado à vontade dele. Portanto, não há motivo de ser inconformado quanto ao passado. Aí no versículo 20 em diante, meus irmãos, Jó, parece que muda um pouquinho agora, ele vai falar mais para frente. Ele diz, por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuro mais do que um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Então, na primeira parte, irmãos, ele olhou o seu presente e se inquietou sobre o passado. Por que isso no passado aconteceu comigo, na minha vida? Agora ele olha para o seu presente e se inconforma com a perspectiva da continuação. Porque agora ele está no problema e ele não sabe o que vem depois. Ele não sabe, meus irmãos, como nós sabemos, que o capítulo 42 vai chegar. Não é verdade que Jó poderia, inclusive, morrer nesta situação? Porque esse é o grande questionamento, irmãos, quando nós estamos passando pela luta. O que vem depois? Então, às vezes as pessoas viram para alguém que está passando a luta, não se preocupe não, em nome de Jesus isso vai passar. Não necessariamente. Não necessariamente. Em nome de Jesus isso aí pode ser isso aí mesmo. É o fim. É assim que vai ser. Inclusive, quando a gente está evangelizando uma pessoa e ela chega para a gente com um problema, né? O casamento está acabando ou alguma coisa assim, a coisa mais desonesta que eu posso fazer, que você pode fazer, é ficar prometendo o que você não pode garantir. Em nome de Jesus, vamos orar aqui, seu casamento vai ser restaurado. Talvez não. Talvez esse é o fim mesmo. Em nome de Jesus, essa doença vai passar. Não, talvez não. O nome de Jesus, irmãos, não é mágica, né? Abracadabra e as coisas vão acontecer do jeito que eu estou falando, só porque eu estou orando assim. Não funciona dessa maneira. E Jó, então, estava nessa perspectiva presente, mas olhando já para frente, sem saber o que fazer. Uma vida piedosa é provada pela perspectiva futura da sua vida. Diante do que ele está passando, ele vai pensando, e agora? O que vai acontecer daqui para diante? Eu passei essa boa parte da minha vida, muito provavelmente ele era um homem 40, 50 anos, talvez. Passei a maior parte da minha vida debaixo da bênção de Deus, e agora? Porque é claro, no capítulo anterior ele falou, recebemos, aceitamos o bem de Deus, não aceitaremos o mal, mas venhamos e convenhamos, né, meus irmãos? Uma coisa é falar, outra coisa é continuamente viver isso. Foi a resposta certa diante da opinião lamentável da sua esposa, sem dúvida nenhuma, nota 10, mas e agora? Vamos ver. Porque os dias, semanas e meses vão chegar. E agora? E Deus, meus irmãos, nem sempre faz as coisas como nós esperamos. Às vezes ele tem respostas diferentes. O rei Ezequias, que inclusive estava nos dias também do profeta Isaías, nós vamos passar por algumas coisas na vida dele, ele teve uma situação de fim.
O profeta chegou para ele dizendo assim: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Sua vida vai chegar até o fim. Diz o texto que Ezequias buscou o Senhor em lágrimas e pediu misericórdia ao Senhor. E aí Isaías estava indo embora do palácio e Deus falou para ele: volta porque Ezequias se humilhou diante de mim. E diz a ele que ele vai viver. Aí tem toda aquela história, né, do relógio do sol que regride e tal, e ele vive mais. Quem lembra, irmãos? Não. 15 anos. Quase, passou perto. 15 anos a mais. Interessante que ele sabia que ele tinha mais 15 anos, né? Em 2039, não tinha mais prorrogação. Aí ia acabar mesmo. Mas o fato é, meus irmãos, que quando ele se viu diante daquela decisão final, ele buscou o Senhor. E naquele caso, o Senhor o ouviu. Mas não adiantava, assim, 15 anos depois, eu quero dizer, ele fazer isso de novo, porque Deus já tinha falado o que ia fazer com ele. Toda hora, irmãos, na vida de alguém, nós vamos ouvir notícias da parte do Senhor que não são aquelas que nós queremos ouvir. Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, nós buscamos o Senhor. E é verdade, por sua misericórdia, muitas vezes a gente recebe aquele retorno de oração, não é isso? De que Deus respondeu com misericórdia. Como Paulo diz, para não aumentar a nossa tristeza, para não colocar tristeza sobre tristeza, Deus preservou a vida, Deus abriu a porta, Deus mudou a circunstância, Deus restaurou o relacionamento e assim por diante. Mas quando nós estamos passando, irmãos, pelo problema, pelo olho do furacão como Jó, nem sempre é fácil ter essa perspectiva. Nós estamos muito mais para aquele pai que foi diante de Jesus, Jesus disse para ele crer, e a resposta dele, irmãos, foi extremamente sincera, extremamente humana, e eu me identifico muito com isso. Ele disse: Senhor, eu creio. Mas ele não parou aí. Ele continuou e disse: ajuda-me na minha incredulidade. Não é um tanto curioso a forma como ele escolheu falar? É mais ou menos assim: Senhor, ou parece ser assim, Senhor, eu estou seco, mas eu estou molhado. Não, peraí, uma coisa é outra. Mas se você pensar, irmão, sobre a fala desse homem, o que ele quis dizer é o seguinte: eu creio, mas a minha fé é titubeante. A minha fé está sendo agredida pelas circunstâncias ao meu redor, pela doença pela qual estou intercedendo ao Senhor. Está difícil me manter de pé. E eu gosto muito, meus irmãos, também da sinceridade com que Pedro respondeu ao Senhor, nas minhas passagens preferidas, lá à beira do mar da Galileia, do lago de Tiberíades, se você preferir. E essa foi para mim, quando eu gravava aquelas meditações, naqueles vídeos, foi um dos mais difíceis para completar. Porque eu lutei, quase que eu falava para a Leila: pare de gravar, porque eu não vou conseguir chegar até o final. E o nó na garganta estava difícil. Porque você sabe o que acontece ali, meus irmãos? Pedro caiu em si. Porque antes era aquele falador, não é isso? Falastrão. Senhor, tu és isso, tu és o Filho de Deus vivo, vamos morrer com ele. Ele era o cara que estava ali, era o primeiro a responder. Só que agora, meus irmãos, ele levou uma rasteira de si mesmo, quando ele negou a Jesus. Não é verdade? E aí Jesus chega para ele, tem todo aquele episódio, ele vem Jesus lá na praia, tem a pesca maravilhosa de novo, Pedrão já pula na água, nem espera o barco, já vai até lá, e Jesus já está com um churrasquinho de peixe ali fazendo, e ele começa a conversar com Pedro, lembra? Pedro, tu me amas mais do que estes? Esse estes aí, irmãos, é um tanto controverso se ele estava falando do que estes outros discípulos, ou do que estes peixes, ou seja, a sua velha vida. É bem controverso essa discussão, mas não é o ponto aqui. Ele diz: tu me amas mais do que esses? E aí eu vou colocar, meus irmãos, em português, que está mais próximo do que Pedro respondeu. Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito de ti. Porque há um jogo de palavras ali, eu já expliquei isso em outras ocasiões. Jesus pergunta: Pedro, tu me agape,
ou agapau, o verbo, mais do que esse? E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Senhor, Pedro responde, Jesus pergunta, Pedro, você me ama com amor sacrificial, com amor que eu lhe amo? E Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu lhe amo como se fosse o meu melhor amigo. Filéu. É de onde vem, por exemplo, a palavra Filadélfia, certo? O amor de irmãos. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro responde da mesma maneira. E aí na terceira vez, meus irmãos, Jesus muda. Jesus usa filéu. E aí Pedro se entristece, porque Jesus pergunta pela terceira vez e Pedro lembra que negou 3 vezes. Mas o que eu admiro, meus irmãos, nesse texto é a sinceridade de Pedro, porque o que Pedro estava falando era o seguinte, Senhor, eu não consigo lhe amar como o Senhor merece. Eu já entendi que eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era. Eu não consigo devolver ao Senhor o que eu recebo de Ti. E responder ao Senhor da forma como o Senhor me está me perguntando, seria muita petulância da minha parte. Eu não consigo. Porque agora, Pedro, meus irmãos, está nesse momento definitivo da sua vida e ele está contemplando um futuro completamente diferente do que ele pensava antes. Qual era o futuro que ele pensava antes, irmãos? Reino, poder. O Messias vai passar a régua e vai estabelecer o reino de Israel. E agora ele entendeu que não é nada disso. Que o Messias veio, que Israel o rejeitou, e que agora eles vão pregar o evangelho debaixo de perseguição, morte, tortura, e como a gente realmente sabe o que aconteceu com eles. O futuro é preocupante para você? A sua história, uma vez que você não tem absolutamente nenhum controle sobre ela, é preocupante para você? Se o Senhor tiver, meus irmãos, na nossa vida algo realmente difícil, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, na próxima década, pouco importa, você consegue entender como às vezes é difícil crer e confiar e entregar? E por que Jó está passando essa crise existencial nesse momento? Porque nós oramos por nós, por nossos cônjuges, por nossos filhos, por nossa igreja. Mas, de novo, nós não temos absolutamente nenhum controle. O nosso texto é o texto que termina em aberto. Mas ele não precisa terminar em aberto para nós, porque nós conhecemos a palavra de Deus, o resto dela. E nós sabemos, meus irmãos, que quando nós estamos nesta situação, quando nós estamos neste momento da nossa vida, em que a gente já não consegue mais ver nada muito colorido no nosso passado, só vê as partes escuras. E por causa disso e desse momento a gente olha para o futuro e também não consegue ver muita perspectiva e muita esperança. Nós precisamos voltar para a única constante na nossa vida. A única constante na nossa vida não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, não é o nosso pastor ou as nossas lideranças espirituais. A única constante da nossa vida é óbvio que é o Senhor Jesus. Quando nós estamos diante de situações assim, e é o que ainda está faltando a Jó neste momento, nós olhamos para Ele, que é a nossa constante. É por isso que o salmista escrevia, eleva os meus olhos para os montes. Ao redor os inimigos estavam às portas da cidade, mas lá no monte o Senhor estava absoluto, e dele vinha o nosso socorro. As pessoas vão nos falhar, as circunstâncias vão nos decepcionar e nos aperrear, mas Ele é sempre o mesmo. Fico pensando de novo naquele encontro, irmãos, à beira do Mar da Galileia, em que esses 2 homens se encontravam e apenas um deles foi transformado. Porque o outro era igualzinho a 3 anos antes, quando Pedro se encontrou com ele. Era o mesmo. Era Pedro que havia perdido a perspectiva das coisas.
O Jesus que havia chamado Pedro lá naquela primeira pesca maravilhosa, certo? Onde Pedro disse: Senhor, se afasta de mim que sou pecador. O Jesus agora ali à beira do mar, restaurando Pedro, é o mesmo. Isso, meus irmãos, mostra como Jó, Pedro, nós, precisamos de uma constante na nossa vida. Porque nós somos inconstantes. Nós estamos o tempo todo sendo levados para lá e para cá, por nossas emoções, pelas circunstâncias, pelas dificuldades e pelas bênçãos, sendo sacudidos. Somos nós que usamos a expressão: acordei hoje de pé esquerdo. Somos nós que usamos a expressão: hoje o dia não está bom para mim não. Mas é o mesmo para todo mundo. O que aconteceu? E aí nós precisamos olhar para a nossa constante. Jó vai aprender isso no seu tempo. Mas eu quero terminar hoje, meus irmãos, nos exortando e nos animando a olhar para o Senhor. Olhar para aquilo que nós conhecemos sobre Ele. Olhar para aquilo que nós sabemos sobre Ele. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa firmeza, Ele é a nossa constante. Ele é o nosso norte. Sempre que nós olharmos, Ele está no mesmo lugar. Sempre que nós buscarmos, Ele estará do mesmo jeito. Será a mesma pessoa, o mesmo Deus, o mesmo Salvador. Como diz a palavra de Deus, em quem não há sombra de variação ou mudança. E que isso sirva para nós, meus irmãos, como a nossa boia de socorro e resgate. Quando estivermos nos afogando nas circunstâncias da nossa vida. Quando estivermos nos perdendo nas circunstâncias da nossa vida. Amém. Deus querido, ajuda-nos a lembrar disto, quando o momento assim o pedir. Lembrar de quem Tu és, de que nem o passado, nem a inconstância e a insegurança do futuro podem ser absolutamente nada definitivo na nossa vida. Porque nós temos o Senhor no controle. Foi o Senhor que permitiu cada instância, cada detalhe do que aconteceu conosco. Tu és Senhor dos nossos passados, nossos ontens. Tu és Senhor dos nossos amanhãs, dos nossos futuros. Obrigado, Deus. Ajuda-nos, então, a assim viver, poder confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.